Olá, queridos amigos que nos acompanham em mais um estudo da fé. Neste vídeo, nós aprofundaremos um pouco melhor sobre os sacramentos de cura, estes dois sacramentos da nossa igreja que trazem este real sentido de cura e de reconciliação com Deus e com toda a igreja. Nos últimos vídeos, nós fizemos um estudo um tanto quanto introdutório sobre os sacramentos da iniciação cristã, o sacramento do batismo, o sacramento da confirmação e o sacramento da Eucaristia. Sacramentos estes que fazem com que a pessoa seja introduzida no mistério da fé cristã e a partir da sua recepção, da recepção destes sacramentos, ela passa a integrar e também a participar de toda a missão e de toda a promessa concedida ao novo povo de Deus que somos nós. Por isso, então, vivenciando estes três sacramentos, a pessoa pode, no início de sua vida, dar os primeiros passos na fé e fazer um caminho de procura e ao mesmo tempo, de vivência de tudo aquilo que aprendeu na sua fé cristã. Os sacramentos de cura são os dois sacramentos que se relacionam diretamente com a realidade de fraqueza e de limitação humana. A nossa vida, ela é marcada por este lado negativo que nos recorda sempre mais a nossa pequenez e a nossa fragilidade diante da graça de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, fomos dotados por Ele mesmo de um estado de graça que nós recordamos quando nós celebramos o nosso batismo, e esse estado de graça às vezes é comprometido, seja pela maldade como também pela liberdade humana, pelo fato de que nós caímos no pecado, caímos na nossa fragilidade, nas nossas limitações. Então, diante dessas opções erradas que nós fazemos ao longo de nossa vida, nós vamos nos distanciando da graça primária que Deus derramou sobre cada um de nós no nosso batismo. Por isso que é necessário, então, por meio destes sacramentos, por meio do desejo que Cristo manifestou ao longo de sua vida para que fosse perpetuado pela Igreja, este movimento de aceitação do coração humano diante da graça de Deus, mais uma vez. Os sacramentos de cura, eles têm essa característica marcante, porque eles lidam diretamente com a fragilidade humana, seja no pecado, seja na enfermidade, mostrando que mesmo quando nós estamos convivendo diretamente com as nossas fraquezas espirituais e físicas, mesmo assim nós estamos aptos para recebermos a graça santificante de Deus que vem ao nosso socorro para nos trazer novamente a nossa dignidade enquanto filhos de Deus, a nossa dignidade enquanto batizados. Esses dois sacramentos de cura, eles estão então diretamente relacionados com esta atitude misericordiosa que Jesus demonstrou ao longo de toda a sua vida. Se nós folhearmos as páginas do Evangelho, nós vamos perceber que na maior parte do tempo da atividade missionária de Jesus, o próprio Jesus destinou a sua atenção e o seu cuidado diretamente para com aquelas pessoas que o procuravam na enfermidade, ou até mesmo que o procuravam diante de uma vida vivida totalmente no erro e na confusão do mal, para, ao se aproximar dele, consequentemente também se aproximar de sua palavra e se aproximar de Deus. Por isso que a vida e o ministério de Jesus foram totalmente voltados para esta realidade da readmissão. A misericórdia de Jesus, a misericórdia de Deus, é justamente este movimento de acolhimento do coração humano que, consciente de suas debilidades e de suas fragilidades, manifesta o desejo de retornar à fartura da graça presente justamente na convivência e na presença com Deus. Por isso que são sacramentos de cura. O sacramento da reconciliação nos
leva novamente a dignidade da convivência com Deus, de estar em comunhão com Ele, perdoando a cada um de nós das nossas falhas, dos nossos pecados e nos admitindo mais uma vez a este estado de graça que é realmente o desejo de nosso Senhor para cada um de nós. E o sacramento da unção dos enfermos vem em socorro da nossa humanidade quando nós, caídos pela enfermidade e pela fraqueza de todos os sofrimentos humanos, nós somos também fortalecidos, fortificados para, novamente, pela recuperação da nossa saúde, das nossas forças vitais, render e louvar a Deus por todas as maravilhas que Ele realiza em nossa vida. Neste primeiro vídeo, onde nós estaremos abordando os sacramentos de cura, nós, de uma forma especial, estaremos refletindo um pouco mais sobre o sacramento da reconciliação. O sacramento da reconciliação que, junto ao nosso povo, leva também alguns outros nomes: a confissão, o sacramento da penitência, sacramento da volta e tantas outras fórmulas que vão exprimir realmente o sentido manifestado justamente de acordo com a misericórdia de Deus. Por isso que o sacramento da reconciliação é, então, um destes sacramentos de cura, porque, além de manifestar o arrependimento de um coração contrito diante do mal e do pecado que cometeu, manifesta também a misericórdia de Deus, que vem em socorro do pecador e o readmite novamente em sua graça. O texto bíblico para nós embasarmos esta nossa reflexão, este nosso estudo no sacramento da reconciliação, está na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17 a 20. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Ora, o que era antigo passou, eis que tudo se fez novo. Ora, tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Sim, foi o próprio Deus que em Cristo reconciliou o mundo consigo, não levando em conta os delitos da humanidade, e foi Ele que pôs em nós a palavra da reconciliação. Aqui nós temos realmente esta ideia de que o próprio ministério de Jesus, ao longo de toda a sua vida, foi um ministério marcado pela reconciliação dos homens com Deus. O apelo de Jesus na sua pregação, primeiramente, sempre foi o apelo de conversão. Lá no capítulo 1 de Marcos, nós vamos encontrar Jesus anunciando aos seus apóstolos, anunciando a todos os que estavam ali ao seu redor, um apelo forte de conversão. Dizia o Senhor: convertei-vos e crede no Evangelho. E este é o apelo que ele faz, então, a todos nós, para que nós tenhamos na nossa vida cada vez mais experiências de conversão, fazendo com que nós cada vez mais deixemos de lado a nossa vida de pecado, as nossas escolhas erradas, as confusões de pensamento, de ações que nós temos, para cada vez mais nos configurarmos àquilo que o Senhor mesmo espera de cada um de nós. No sacramento da confissão, da reconciliação, Deus vem em socorro da nossa fraqueza. Nós sabemos que o pecado é esta opção deliberada que nós fazemos na nossa vida, na grande parte das vezes, pelo mal. Esta tendência negativa, esta sedução que nós temos de optarmos em fazer o mal que nós sabemos que não devemos fazer, mas parece que é mais fácil que aconteça em nossa vida, esta tendência realmente faz parte da nossa natureza humana e mostra realmente o quanto ainda nós somos frágeis diante do sonho e da espera que Deus tem de cada um de nós. Por isso que a reconciliação ela vai marcar sempre este desejo de um coração que busca conscientemente pedir o perdão dos seus pecados, se arrepende, mas que ao mesmo tempo é agraciado pelo perdão e pela misericórdia de Deus. Todas as vezes que nós cometemos o pecado, nós agimos com uma traição da aliança de amor que foi selada com Deus. Cada vez que nós caímos, cada vez que nós negamos a vontade de Deus e que negamos também a sua palavra e os seus ensinamentos,
nós estamos agindo como que uma ação de traição, negando, negligenciando, dando as nossas costas ao amor e à graça que Deus quer derramar sobre a nossa vida. Por isso, então, que o sacramento da confissão é justamente um sacramento instituído por Jesus. Ao longo de toda a sua vida, Jesus, nas suas atitudes, admitia os pecadores, conversava com eles, exortava-lhes a mudar de vida e concedia o perdão dos seus pecados. E para continuar então este ministério de perdão, que foi o ministério de Cristo, o próprio Cristo deixou aos seus apóstolos e, consequentemente, também a todos os seus sucessores e a toda a Igreja, a autoridade para que eles pudessem, em seu nome, acolher o pedido de perdão dos pecados e também conceder o mesmo perdão. É no Evangelho de São João, no capítulo 20, versículos de 22 e 23, que nós vamos encontrar realmente Jesus, quando aparece ressuscitado aos seus discípulos, soprando o Espírito Santo sobre os apóstolos, ele diz: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, e a quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. E é aqui então que a Igreja assume consigo essa autoridade para, em nome de Cristo, perdoar os pecados e as penas de todas as pessoas que deliberadamente manifestam, por meio do sacramento da confissão, o seu arrependimento sincero e concreto de suas falhas. A experiência contida no sacramento da reconciliação é justamente a experiência que nós encontramos no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, do versículo 11 ao versículo 32, quando o evangelista narra para nós a parábola contada por Jesus sobre o filho pródigo e o pai amoroso, o pai misericordioso. Essa experiência vivida por tantos irmãos nossos que fizeram uma experiência concreta de conversão, que caíram realmente na consciência do erro que levavam para viver uma vida nova, é a mesma experiência que nós podemos fazer a cada vez que nós buscamos o sacramento da reconciliação. Quando o filho que perambulou pelo mundo gastando todos os bens do pai cai em si e vê a vida miserável que estava levando longe do pai, decide-se consciente de voltar até o pai, pedir perdão e, com humildade, pedir para ser readmitido na sua convivência, na sua família. E o pai, sem dar nenhuma represália, o pai, sem receio algum, acolhe o seu filho com um caloroso abraço e o reveste novamente com a dignidade de filho. E essa então é a experiência que nós fazemos quando nós experimentamos a graça contida no sacramento da confissão. Muitos podem criar para si um preconceito sobre o sacramento da confissão, no sentido de achar totalmente inconveniente dizer os seus pecados, apontar os seus erros para um homem, no caso, o sacerdote. E o sacramento da confissão deixa isso bem claro para nós. É um homem pecador, imbuído da autoridade de Cristo e da Igreja, que na pessoa de Cristo perdoa o pecado do penitente. O padre, da mesma forma como cada um de nós, é um homem pecador, possui as suas falhas, possui as suas limitações, as suas infidelidades, mas naquele momento é a graça de Deus que vem em socorro tanto do padre quanto do penitente, para que naquele momento esta realidade seja superada pela presença de Deus representada na pessoa do sacerdote. Então é o sacerdote que, em nome de Cristo e em nome da Igreja, acolhe o pedido de perdão por parte do fiel, ouve a sua acusação, ouve o seu pedido sincero de perdão diante das falhas cometidas e também, em nome da Igreja e em nome do próprio Cristo, concede o perdão dos pecados. Por isso que o sacramento da confissão é uma experiência, ao mesmo tempo que individual da graça de Deus por parte da readmissão na sua comunhão,
mas também é uma experiência de comunidade, no sentido de que, estando diante de um representante da igreja, eu retorno por meio do pedido de perdão e o perdão recebido, eu retorno à comunhão e à convivência com toda a minha comunidade de fé, com toda a igreja. Por isso, então, que o sacramento da reconciliação nos reconcilia não apenas com Deus, mas nos reconcilia de uma certa forma com os nossos irmãos e irmãs, com a família que somos, a igreja. E a frequência na participação do sacramento da reconciliação, da confissão, buscar de tempos em tempos fazer um exame de consciência, apontar os pecados e receber o perdão de Deus, é um exercício para que nós cada vez mais possamos buscar viver um estado de graça. O que é o estado de graça? O estado de graça é um estado do nosso espírito, da nossa pessoa, que vai nos mostrar que nós estamos vivendo no esforço da graça de Deus, de vivermos pertencendo a Deus, em comunhão com Deus, evitando assim qualquer fonte e qualquer opção de pecado. É claro que, diante das nossas falhas, diante do nosso temperamento, diante dos nossos pensamentos e de tantas outras coisas que acontecem no nosso dia a dia, é quase que impossível nós vivermos perenemente um estado de graça. Mas também está neste contexto a nossa intenção, está o nosso esforço para vencer o pecado e cada vez mais experimentar por um maior período de tempo a graça de Deus em estado na nossa vida. Por fim, nessa nossa reflexão e estudo sobre o sacramento da confissão, é interessante nós tomarmos os 5 passos da confissão. Muitas pessoas procuram um confessionário, procuram um sacerdote para receber o perdão de seus pecados e não sabem de forma clara como proceder naquele rito da celebração. O sacramento da confissão, da mesma forma como os outros sacramentos, possui um rito, e o próprio rito, já como a palavra mesmo nos diz, nos ajuda a entender o modo como acontece a confissão. Primeiramente, diante do sacerdote no confessionário, o fiel penitente demonstra o seu arrependimento, a sua vontade de pedir perdão a Deus pelos pecados que foram cometidos. Ninguém confessa simplesmente por preceito. Ninguém se acusa dos erros simplesmente por uma obrigação, mas a própria autoacusação dos erros que cometeu é fruto de uma contrição do coração, ou seja, de uma vontade de emendar de vida, de uma vontade de abandonar os erros e os pecados que até então foram assumidos e escolhidos na vida, para assim deixados de lado, viver a graça de Deus. Depois então do arrependimento, o fiel é convidado a fazer a sua autoacusação dos erros e dos pecados que cometeu. Após um exame de consciência feito com base principalmente nos mandamentos da lei de Deus, o penitente vai apontando parte por parte os seus erros, as suas limitações e confiando que diante daquele perdão recebido, a graça de Deus o sustentará para viver a vida após o sacramento de uma forma diferente. Terminada a acusação, o sacerdote dirige ao penitente ali presente o seu conselho, as suas orientações, as suas propostas, para que o penitente, recebendo então aquele direcionamento, aquela orientação, possa então aplicá-las em sua vida. Após a acusação dos pecados, segue a absolvição, dada pelo próprio sacerdote, que de forma particular absolve o penitente de todos os pecados ali então acusados durante a confissão. Após a absolvição dos pecados, o sacerdote então concede ao penitente uma penitência para que ele possa fazer como louvor e ação de graças a Deus pelo perdão que ele o concedeu naquele sacramento. Seja por meio de uma oração, de uma obra de caridade, ou até mesmo de uma penitência particular que o sacerdote pode também apresentar ao penitente naquele momento. O penitente assim a acolhe, mostrando que está alegre e feliz e assim a fará para render graças a Deus pelo perdão
que Ele o concedeu no sacramento. E por fim, depois de todos esses passos, a confissão prossegue na vida prática do fiel, quando, por meio do bom propósito, o fiel compromete-se consigo e com Deus de evitar ao máximo cometer novamente os mesmos pecados que anteriormente foram acusados no sacramento da confissão. E aqui é válido lembrar que o bom propósito está diretamente relacionado com este nosso esforço, com este nosso engajamento, com esta nossa fidelidade àquilo que nós recebemos no sacramento e que deverá então ser aplicado de uma forma prática na nossa vida. Porque se nós não demonstramos, não manifestamos um bom propósito na nossa vida, nós vamos sempre, recorrentemente, voltar ao sacramento da confissão, apresentando os mesmos pecados e não vamos, então, assim, assumir um compromisso com Deus de emendar de vida, de mudar a nossa vida e mudar também o nosso comportamento. Assim, então, nós encerramos este nosso estudo mais aprofundado sobre o sacramento da reconciliação e que Deus, então, possa nos conceder a graça de cada vez mais entender e amadurecer em nosso espírito a importância e o valor que o sacramento da confissão tem na nossa vida e também na vida da Igreja. Que Deus abençoe você e até a próxima.